Você consegue fazer um bom uso do seu tempo? Se tem uma coisa que o home office pode proporcionar, é um melhor gerenciamento de tempo. Desde que eu comecei a trabalhar em casa, eu vi que essa possibilidade de fazer mais coisas do meu dia não era só uma possibilidade, podia se tornar uma realidade. Mas é claro que para isso a gente precisa ter uma boa estratégia, a gente precisa ter um bom planejamento do nosso dia, da nossa rotina. Assim, a gente consegue fazer muito mais sem se esforçar tanto. E a gente também, obviamente, tem a melhor vantagem de todas: não perder tempo em trânsito, não se estressar com isso, não ter que ficar perdendo horas e horas em transporte público ou até próprio, mas ter esse privilégio de levantar, saber que você vai começar a trabalhar, vai fazer as coisas que você precisa fazer e nos intervalos que você tem de folga, você conseguir fazer alguma coisa para você. Você conseguir estudar, você conseguir se desenvolver de alguma forma, você conseguir fazer coisas para casa, você conseguir ter essa flexibilidade. E não adianta também só ter a chance do home office. Se a gente não souber aproveitar, o tempo voa e passa que a gente nem vê. Quando a gente menos percebe, já é sexta-feira de novo e foi mais uma semana de trabalho, mais uma semana fazendo um monte de atividade e tendo aquela sensação de que foi uma semana exaustiva, uma semana cansativa e que a gente não conseguiu chegar onde queria chegar. Então, a gente precisa alinhar esse home office com uma boa gestão do nosso tempo. E fazer isso é uma tarefa que, às vezes, é cansativa no sentido de controle, porque a gente precisa controlar bem as nossas ações durante o dia. A gente não pode se distrair e acabar perdendo horas e horas no celular, ou assistindo vídeo, ou fazendo alguma coisa que não vai agregar muito na nossa vida. A gente precisa ter esse autocontrole e conseguir organizar a mente para fazer o que tem que ser feito e depois, só depois, ter esse momento mais descontraído, esse momento de lazer. E eu tenho trabalhado muito essa minha gestão do tempo de uma forma que eu consiga dar todas as aulas que eu tenho que dar, preparar todo o material que eu preciso preparar e ainda tocar os projetos em paralelo. E eu sinto que mesmo fazendo um monte de coisa ao longo do meu dia, eu me sinto um pouco menos cansado do que quando eu tinha uma rotina mais normal de trabalho com horário para começar e terminar e dependia desses meios de transporte, dependia desse trânsito todo. E é claro que não adianta nada a gente só ter o tempo livre e não saber usar. Então, a gente precisa ter esse planejamento, precisa saber o que a gente quer fazer com aquele tempo para acabar não só desperdiçando. Caso contrário, a gente vai estar, talvez, trabalhando até mais, mas não vai ter o rendimento que a gente gostaria de ter, não vai ver os resultados que a gente gostaria de ver. Sendo assim, eu acredito que a melhor coisa que a gente pode fazer para a nossa vida é aprender a controlar essas nossas horas de folga, principalmente. Porque se a gente não consegue lidar bem com o tempo de folga e a gente quer fazer sempre as mesmas coisas, a gente vai continuar, obviamente, repetindo também as mesmas coisas. A gente vai continuar trabalhando no que trabalha, mas não vai evoluir, não vai progredir. E por muitos anos eu associei o lazer, esse momento de folga, ao consumo de diversas substâncias. Eu achava que depois de uma longa semana, ou às vezes depois de um longo dia de trabalho, a única coisa que eu podia fazer era me recompensar com algum prazer rápido e passageiro, com alguma coisa fácil. E hoje, vendo as coisas mudando e melhorando, eu entendo que a folga, ela não necessariamente precisa ser um momento de pura diversão. É óbvio que a gente tem que ter esse momento de fazer nada, esse momento de só sentar com alguém e conversar, esse momento de ficar
pensando na vida também, em silêncio, mas acima de tudo a gente precisa ver a nossa folga como aquele momento de aprender algo novo, de ensinar algo a alguém, de desenvolver um projeto que está guardado, está ali na gaveta, seja começar a gravar vídeo, seja escrever um livro, seja estudar uma nova língua, mas a gente precisa usar esse tempo, esse recurso finito, completamente finito, que a gente nunca sabe quando que vai acabar, e fazer algo para nossa vida, fazer algo que vai trazer um benefício lá na frente. E quanto mais eu me envolvo em outros projetos fora da aula, mais eu vejo que eu consigo crescer em várias áreas da minha vida. E mais eu consigo ampliar os horizontes para que, se o plano A der errado, eu tenho B, eu tenho C, eu tenho D, e assim por diante. E isso só começou a fazer sentido na minha vida e só começou a ser possível, porque eu descobri o que eu amo fazer. E a maior parte do meu trabalho, como eu já falei antes, envolve essa conexão com as pessoas, esse bom relacionamento, esse colocar no lugar do outro para tentar fazer com que a pessoa entenda, aprenda e cresça. E depois que eu aprendi isso, que eu vi que eu realmente amo o que eu faço, as coisas também se tornaram mais simples. E de quebra, eu vi que o meu tempo livre, ele precisava ser dedicado para alguma coisa além. Não podia se limitar somente à diversão, ao momento de lazer, e precisava também ter algo a mais. E esse algo a mais foi os estudos, foi os projetos em paralelo, foi aprender a fazer outras coisas da vida. E começar todo dia, fazendo aquilo ali todo dia, para que eu consiga um dia também estar melhor e fazer mais. E talvez, se as coisas derem errado, ter outras possibilidades. E eu acredito que essa é a única coisa que a gente consegue controlar um pouquinho melhor, que é a nossa rotina. O que a gente faz dela? O que a gente pode fazer depois que acaba o expediente para que a gente possa crescer um pouco mais, que a gente possa nos desenvolver, se desenvolver. E o tempo vai passar sem que a gente queira, não importa se a gente faça birra ou não importa se a gente queira ou não, o tempo vai passar e, pior de tudo, ele vai acabar. Mas enquanto a gente está aqui, enquanto a gente está nesse mundo, enquanto a gente tem a possibilidade, tem a saúde e tem a chance de viver mais um dia, a gente tem que fazer esse dia valer a pena. A gente tem que fazer esse dia ser produtivo. E a gente tem que fazer esse dia ser bom. E para fazer isso, a gente precisa saber controlar as nossas horas. A gente precisa entender a nossa rotina e conseguir programar aquilo que a gente quer. Caso contrário, vai ser mais um ano que vai passar, que a gente vai ter feito as mesmas coisas e nada vai ter saído do lugar. E a gente vai sentir uma frustração, a gente vai sentir que a vida estagnou, a gente vai sentir que a vida não tem muito sentido. E a gente precisa dar esse sentido, a gente precisa aproveitar ao máximo, viver o momento e aproveitar ao máximo o que a gente tem aqui. Porque todo dia a gente tem essa oportunidade de começar de novo. Todo dia a gente tem uma chance de crescer, a gente tem uma chance de se avaliar, a gente tem uma chance de ouvir o outro, a gente tem uma chance de aprender com o outro, a gente tem uma chance de se colocar no lugar do outro, todo santo dia. E quando a gente entende isso e vê o dia não como uma obrigação a mais a ser cumprida, mas sim como um privilégio a mais a ser vivido, as coisas fluem melhor, porque a gente sabe que está vivo e tem que aproveitar esse momento, tem que aproveitar essa vida e fazer o máximo possível e viver as melhores coisas possíveis. E isso não tem nada a ver com se drogar e curtir adoidado, isso e aquilo, e não ter responsabilidade. Isso tem a ver com viver de fato ali o momento, fazendo o que tem que ser feito e aproveitando para
aprender mais também para fazer pelo outro, para poder ajudar o próximo e para poder ter uma vida mais significativa, que só trabalhar também é exaustivo e pode acabar perdendo um pouco de sentido. Então a gente precisa ter uns outros projetos também que façam bem para nós mesmos e que também possam ser aplicados em outras vidas. Então fica de tarefa de casa para você pensar aí como você tem gerenciado seu tempo e o que você pode colocar na sua rotina que vai fazer sentido para você lá na frente e que também pode ser útil para as outras pessoas. Até a próxima, valeu!